Olá, pessoal. Vamos ao capítulo 16 de Obreiros da Vida Eterna. Esse capítulo, se chama Exemplo Cristão. E aí ele começa assim: de acordo com o roteiro de serviço traçado pelo assistente Hipólito e Luciana, ficariam na casa transitória, atendendo às necessidades de Dimas, recém-liberto, enquanto nós dois acompanharíamos Fábio em processo de desencarnação. Então, vocês lembram, nos capítulos anteriores, houve a desencarnação do Dimas. Ele ainda precisaria de alguém para cuidar dele, né? Então, Luciana e Hipólito fariam isso. E eles iam até a casa de Fábio, que seria o segundo desencarnante desse grupo de 5. O orientador nos esclareceu que Fábio permanece em excelente forma e não exigirá cooperação complexa. Preparou com relação ao acontecimento não somente a si mesmo, mas também os parentes, que ao invés de nos preocuparem, como costuma acontecer, serão úteis colaboradores da nossa tarefa. Jerônimo falava com muita razão, porque, em verdade, Dimas se mostrava em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. Às vezes, finda a conversa serena em que se revelava calmo e seguro nas palavras, ele se punha a gemer dolorosamente, chamando a esposa e os filhos, inquieto. Em tais momentos, voltava a ter os sintomas da moléstia que lhe vitimara o corpo denso, e com dificuldade conseguíamos tirá-lo à estranha psicose, fazendo-o regressar à posição normal. Tentava se desvencilhar das nossas influências amiga, como se houvesse enlouquecido repentinamente. No propósito de fugir sem rumo certo, Dimas gritava, gesticulava, se afligia, como um sonâmbulo inconsciente. Não pude dissimular a surpresa que esta ocorrência me causou. Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços da espiritualidade superior, seria compreensível o quadro que se desenrolava aos nossos olhos. Desculpa. Mas Dimas foi instrumento dedicado do espiritismo evangélico. Ele se consagrara a existências benditas, realizações da consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. De antemão, sabia na esfera carnal que seria submetido às lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades para continuar junto da parentela, já dele separada, aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Por que semelhantes distúrbios? Não merecerá ele excepcional atenção dos nossos superiores hierárquicos? Vali-me do momento adequado e expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota admirativa, Jerônimo respondeu-me bem-humorado: André, você deve saber que cada um de nós é por si mesmo todo um mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais.
A Assembleia de Aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos, de modo geral organizada para todos os indivíduos que fazem parte dela. Diferenciam-se, porém, os alunos na série do aproveitamento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória da elevação do topo a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Espalhou as sementes da luz e da verdade, dedicou-se largamente às causas do bem, merecendo por isso mesmo socorro muito especial. Mas, no campo particular, não se preparou suficientemente. Como acontece à maioria dos homens, prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Dedicou excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equilíbrio no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, ele se consagrou o necessário à companheira e aos filhos do lar, mas se excedeu na ternura. Não deu todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da pesada esfera da incompreensão. E agora, muito naturalmente, sofre o assédio dos entes queridos. A inquietude dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Aí ele sorriu com bondade e continuou: nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio do nosso plano, porque ele conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Dessa forma, ele gastará alguns dias para edificar a resistência. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado servidor cercado das mais honrosa consideração por parte das entidades do nosso plano, em grande luta consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio. E aí eu concluí mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O favor é ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna, mas cada homem por si vai elevar-se ao céu ou descerá aos infernos transitórios, em obediência às disposições mentais em que ele se prende. Depois de curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu voltamos à crosta, de modo a desobrigar-nos da incumbência. Chegamos num bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam de lado, em lamentável promiscuidade. Nas vizinhanças, erguiam-se algumas casas novas que lhes ofereciam livre acesso, nos fazendo adivinhar a triste influenciação de que foram objeto. Naquela residência pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. Diante da nossa apreciação, parecia delicioso oásis em meio de vasto deserto.
Entende? Não adianta fazer o bem ao próximo, auxiliar da cesta básica, etc, etc, etc. E não vivermos de acordo com a realidade. Não adianta ser médium, dar passe e não viver como um espírita. É preciso preparar a família da mesma forma que preparamos os outros para o desencarne, para a separação, para o pós-morte. Dimas era muito querido, fez muita coisa boa, mas nós precisamos saber que fazer caridade ao próximo é fundamental e que o mais próximo é a nossa família. Agora, eles foram buscar o segundo desencarnante da lista, né? Esse morava num lugar não muito bom, num ambiente cercado por espíritos, digamos assim, desocupados, mas a casa dele era tranquila, tinha boas vibrações. Isso é muito importante, né? Vamos continuar? Entramos, diz André Luiz. 3 amigos espirituais nos receberam. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, nos abraçou festivo e anunciou que faziam visita ao doente. Então, nas últimas horas do corpo material, nos agradeceu o interesse pelo desencarnante e nos apresentou o irmão Silveira, que foi pai de Fábio na Terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, disse. O filho arregimentava todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se dócil à vontade superior. Tiver existência modesta, limitar ao voo das ambições mais nobres, no culto da espiritualidade redentora, esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar, fora picado por dificuldades sem conta no transcurso da experiência que terminava, deixava a esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva, e embora não lhes legasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico feliz e confortado, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Além de se haver afeiçoado profundamente ao Evangelho de Cristo, vivendo seus princípios renovadores com o Evangelho, né? Com todas as possibilidades ao seu alcance, o Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Elogiava-se de tal forma o companheiro que, admitido a conversação, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará na ocasião prevista? Isso foi uma coisa que ficou na cabeça dele, né? Por causa do outro que tinha desencarnado antes, assim como ele, né? Então, a primeira pergunta dele: ele desencarnará na ocasião prevista? Sim, Jerônimo explicou com gentileza, né? Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido. É verdade, confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que lhe foram conferidos, apesar do corpo franzino e doente desde a infância. Traindo a condição de médico, sempre interessado em estudar, considerei: é lamentável que ele tenha renascido em semelhante organismo
Quem sabe servir com tanto valor à causa do bem? O pai se sentiu na necessidade de esclarecer o assunto, porque ele prosseguiu calmo, dizendo: Este é de fato um argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes, eu me surpreendi com saúde frágil de Fábio em criança. Desde cedo, eu notei as virtudes inatas dele, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos de fé viva. Passei longas noites na justa preocupação de pai em vista do amanhã incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele em um vaso tão imperfeito? Aos 12 anos, foi atacado de pneumonia dupla, que quase o levou de nosso convívio. Um clínico amigo me chamou a atenção para a debilidade dele. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em instâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso de letras primárias, eu o conduzi ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Sabia, como pai, que Fábio desejava continuar estudando para o seu aprimoramento das faculdades intelectuais, em face de seus pendores para o desenho, para a literatura, porque não poucas vezes eu o surpreendi namorando o educandário vizinho da nossa casa, ralando de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, exigiam nosso esforço ingente, e meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou forma para as construções artísticas que idealizava. Preso na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar no plano espiritual? O André perguntou, né? E isso representou um dos primeiros problemas que procurei solucionar. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época, não muito recuada, Fábio, num outro nome, num outro corpo, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e por mais de uma vez o enviei à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cuidadoso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros, principalmente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Mantinha-os na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter um ponto de vista pessoal. Os olhos do narrador brilharam mais intensamente, pareceu menos bem ao se lembrar dessas recordações e acentuou com melancolia: o romance é longo e peço permissão para parar por aqui. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, diz André, né? Mas Jerônimo interveio em meu socorro e, bem-humorado, disse: Não pensemos mais nisso. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. E enquanto a alegria voltava ao ambiente, meu orientador acrescentou:
Prestemos ao enfermo a assistência possível. Nessa noite vamos afastá-lo definitivamente do corpo carnal. Nos levantamos e entramos no quarto. Fábio, muito abatido, respirava a custo, mostrando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e disse: interessante verificar como a aflição que sinto se agrava à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, ela afirmou, tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciavam-se providências para o socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, eu desejava auxiliá-lo no último culto doméstico em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos doentes são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, seria para mim muito agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Com muita satisfação, disse o assistente. Colaboraremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado, diz o pai agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da pele, abstendo-se, porém, de maior esforço para tirá-las de vez. Fim da operação, perguntei dos motivos que os levavam a semelhante medida, e o dirigente informou: está muito enfraquecido, agonizando quase, e fazemos o possível por beneficiá-lo, sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser utilizado em breves minutos. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais, que lhe davam intuições indiretamente, né? Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno, no qual foi atendido prontamente. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura, certos agentes de absorção, e ampararam a delicada senhora, que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação foi acompanhada de efeitos muito salutares, surpreendendo-me mais uma vez diante da capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada pelas glândulas sudoríparas. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito, em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto, e algumas fricções de álcool completaram a melhora fictícia. Em um pouco mais de 19 horas, Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou: tudo pronto, conseguiremos a reunião exclusiva da família. O assistente mostrou satisfação e ressaltou a necessidade de acelerar o ritmo de trabalho. O bondoso pai desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa, ponderando: creio não devermos adiar o serviço da prece. Me sinto inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe as duas crianças que se sentaram na posição respeitosa de ouvinte.
E enquanto a esposa se acomodava ao lado dos pequenos, o enfermo, auxiliado pelo pai, abriu o Novo Testamento, na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios, e leu o versículo 44 do capítulo 15. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Fez-se um breve silêncio, que o doente interrompeu, iniciando a prece comovido. Rogo a Deus, nosso Pai eterno, me inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente, e espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo, com a facilidade necessária. Enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, nós supomos que o corpo seja nossa propriedade. Acreditamos que tudo gira na órbita dos nossos impulsos. Mas, ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta, confiante. Sorriu calmo e conformado. Até ali, via-se bem que era Fábio o expositor exclusivo das palavras. Ele se expressava em voz corrente, sem calor entusiástico, dada a sua situação de extrema fraqueza. Terminado o intervalo mais longo, o pai colocou a mão na sua fronte, na testa, mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção. Reparei surpreso que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração, inflamando as células nervosas. Então, semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e a sua voz se fez ouvir de novo, com diferente inflexão. Dirigindo à esposa e aos filhinhos o olhar terno, agora otimista e profundo, passou a dizer inspirado: estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares desde muitos anos. Não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades, cheios de bom ânimo, dentro da noção da despedida próxima. A palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que o meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês neste corpo. Nos momentos em que o sono me abençoa, eu me sinto nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram tomadas em benefício da nossa tranquilidade nesses minutos de separação. Em verdade, eu lhes deixo dinheiro. Quer dizer, eu não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos um lar espiritual, de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade que não tem fim. Eu vou parar